bênção. Obrigado, Jesus, pela graça que Ele nos concede. A você e a mim, nós estamos aqui. Nós damos continuidade à nossa série de mensagens. Siga em frente, iniciada ontem. E hoje, assim como faremos todo domingo, enquanto no sábado nós falaremos de seguir em frente na missão específica, direta, compreendendo o Deus da missão e a vontade de Deus para essa missão em nós. No domingo a gente vai olhar para essa missão e para essa necessidade de seguirmos em frente com base nos exemplos de alguns discípulos. Exemplos daqueles que aceitaram o desafio de cumprir a missão e o que o fizeram de diferentes formas. Homens e mulheres, jovens e mais idosos, alguns que a Bíblia nos mostra e nos dá como exemplo. Hoje, nós falaremos de um discípulo específico, já apresentado aqui pelo nosso irmão Marcos, no texto de João, capítulo 1, a partir do verso 48. Dos 12 discípulos de Jesus, 7 eram pescadores, homens simples, homens iletrados, mas homens profundamente comprometidos, honestos, intensos, homens de coragem, homens de determinação, homens que perseveraram nos seus trabalhos, perseveraram diante de uma pescaria complexa, diante de uma tempestade, mesmo quando essa realidade era tão difícil, tão dura, tão amedrontadora. Homens comuns, mas com características muito intensas. E entre eles, um desses 7 é o nosso personagem de hoje, que é Natanael, ou Bartolomeu. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 48, melhor, a partir do verso 43, o nosso personagem começa a aparecer. Então, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 43. Aqui aparece Natanael ou Bartolomeu, um pescador também. Natanael significa Deus dá, ou Deus tem dado. E a ideia aqui é que a gente olhe para as características desse homem, que um dia foi convidado, não diretamente por Deus a segui-lo, mas por um amigo. Ele foi influenciado, ele foi convidado por alguém que tinha aceitado seguir a Jesus. O amigo que o convida é o tal do Filipe. Filipe, um personagem e um discípulo importante desses 12. Talvez, e para ficar bem claro para vocês, o nome Natanael é um dos nomes de Bartolomeu, ou Bartolomeu é um dos nomes de Natanael. Era comum que se tivessem 2 nomes. E normalmente a expressão desses nomes era sempre dada ou na língua hebraica ou na língua grega. E João, quando escreve sobre Bartolomeu e escreve Natanael. Por quê? Porque João falava mais ou menos 60 anos, escrevia 60 anos depois da morte de Cristo. João escreve bem velhinho. E João escreve, como eu já comentei em alguma mensagem nossa aqui, João escreve com o objetivo de fazer uma defesa, uma apologética da fé em Cristo Jesus e na divindade de Jesus. E ele fala isso aos gregos. Quando você olhar para os textos de Lucas, capítulo 6, Mateus, capítulo 10, Marcos, capítulo 3, Atos, capítulo 1, você não vai encontrar o nome Natanael, você vai encontrar Bartolomeu. Então, não se preocupem, Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa. De novo, a ideia de que Bartolomeu é um nome hebraico, apresentado por escritores que falam aos judeus, enquanto João fica preocupado na intensidade
capacidade de defender a grega ou a palavra de Deus diante dos gregos. Existem até algumas teorias sobre a existência ou não de Bartolomeu, no sentido de ele ser fisicamente humano, dele ser um homem real. Porque alguns vão dizer assim, não, mas Bartolomeu ele é uma representação. Natanael é uma representação. Ele representa o povo judeu fiel, mas que quando encontra com Deus, quando encontra com Jesus, quando ouve o Evangelho, se converte de todo o coração. Também vou falar que Bartolomeu é uma representação de Paulo. Ele é aquilo que Paulo é depois, um pouco mais à frente da história. Mas isso são algumas teorias que não têm muita intensidade, não tem muita velocidade, até porque o texto sempre, em todos os evangelhos, tanto Bartolomeu quanto Natanael aparece, inclusive no livro de Atos. Se você olhar no livro de Atos, no capítulo 1, enquanto os discípulos estão esperando a descida do Espírito Santo, ali no capítulo 1 de Atos, o nome Bartolomeu aparece lá. Então, Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa. Olhar para esse texto é interessante e importante para nós, porque nós estamos falando de um homem que tem as suas dúvidas, um homem que passa pelas suas dúvidas, ou um homem que expressa o seu preconceito através das dúvidas. Natanael é chamado para fazer parte desse grupo seleto de Jesus. Se você olhar para a história, aí no capítulo 1, a partir do verso 35, o texto fala dos primeiros discípulos de Jesus, e ele vai chamar primeiro André e Pedro, são os dois primeiros, que inclusive eram discípulos de João Batista. E eles caminham com Jesus, por quê? Porque quando Jesus passava perto de João Batista, em um outro momento dessa história, João Batista já havia falado de Jesus, já tinha dito que viria o Messias. Quando Jesus passa por lá de João Batista diz para os seus discípulos Pedro e André: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente André e Pedro seguiram Jesus. Depois de André e Pedro vem Filipe. Jesus chama a Filipe, chega próximo a Filipe e diz: segue-me, e Filipe vai. E aí Filipe então fala com o seu amigo Natanael a partir do verso 43. Olha o que diz o texto. No dia seguinte que Jesus ir a Galileia, ele achou ali Filipe e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, os dois primeiros. E Filipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. A essa altura da história, do relato de Jesus abandona o sul de Israel e caminha para a direção do norte, onde fica Galileia. Ali, mais ou menos na região de Cã, ele vai encontrar o tal Filipe, é por isso que ele chama Filipe. Ele convida Filipe e convida Filipe a também, junto com André e Pedro, fazerem parte dessa ideia das boas novas da pregação do Evangelho. Mas tem um teólogo conhecido chamado Gold. E o Gold ele vai dizer o seguinte: olha, uma tocha tem uma função, acender a outra tocha. E a ideia aqui é que Filipe funciona como uma tocha inicial que vai convidar e vai aquecer e vai trazer Natanael para o meio da história. A ideia aqui é que de alguma maneira Filipe vai atrás de Natanael e ao encontrar-se com ele, vai dizer: nós encontramos o Messias. Nós encontramos aqueles que os nossos antepassados falaram. Sabe os profetas, quando os profetas diziam que haveria de vir o Messias, nós o encontramos. Só que não sei se você prestou atenção. Não sei se você prestou atenção, mas no final do verso 45, o Filipe, quando fala com Natanael, diz assim: encontramos o que os profetas escreveram, Jesus de Nazaré. Aqui nós temos um primeiro problema. Primeiro porque quando você olha para o texto bíblico, nas promessas messiânicas, nunca se escreve que Jesus virá de Nazaré. O texto é muito claro, sempre em falar de Belém.
mas de ti virá o Salvador. Nascerá de Belém o Salvador, o Messias, que construirá para Israel um novo reino. A fala das profecias messiânicas sempre apresentavam Jesus como sendo aquele que vem de Belém, mas o texto aqui nos mostra Filipe dizendo que Jesus é de Nazaré. E aí nós temos um primeiro problema. Esse problema, não há constatação bíblica de que o texto nos fala de um Messias que virá de Nazaré, mas aí a gente precisa entender o que está acontecendo. Jesus, ele nasce em Belém, mas o texto vai nos dizer que ele é criado em Nazaré da Galileia. O texto nos ensina que ali ele trabalha com seu pai como carpinteiro, é dali que ele sai em direção ao seu ministério, ele cresce em Nazaré, por isso passa a ser conhecido como Jesus de Nazaré e não Jesus de Belém. Agora, qual é o segundo problema? O segundo problema é que Natanael era de Caná da Galileia. As duas regiões estavam muito próximas, tanto Nazaré quanto Caná. O Caná é aquele lugar onde Jesus fez a bênção, o primeiro milagre que ele transformava em vinho, as bodas de Caná. É Caná. Natanael era dali. Jesus vinha de Nazaré. As duas faziam parte da Galileia. E as duas eram regiões rurais, regiões que estavam muito próximas, mas que tinham como naturalidade a rivalidade entre si. É muito comum isso em cidades do interior. Duas cidades. As duas cidades têm uma rua, não tem nem semáforo, mas uma receber a outra. E elas rivalizam em tudo. E se vão falar mal de uma cidade, falam da outra, nunca da sua. É uma rivalidade que existia entre eles. Havia uma inveja notória entre o povo. Por isso, assim como os galileus eram desprezados pelos judeus, pelos de Jerusalém, assim como Jerusalém desprezava os de Samaria, que a gente conhece várias histórias sobre isso na Bíblia, essa realidade é a realidade de que o povo de Caná desprezava o povo de Nazaré. Por isso, essa informação que Filipe dá a Natanael não é muito bem vista. Por isso, Natanael vai ter uma frase muito famosa, provavelmente eu e você já ouvimos, verso 46. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A fala de Natanael para Filipe é evidentemente uma fala preconceituosa, uma fala de deboche. Natanael ri diante daquela proposta. Não tem nada na história que diz que Jesus, o Messias, virá de Nazaré. Também, olha que porcaria de lugar é Nazaré, não pode vir nada bom de lá. Não pode vir nada bom de lá. Não existe nada que presta. Por ser um israelita fiel, honesto à palavra de Deus, a pergunta sarcástica de Natanael, ela reflete muito mais do que a rivalidade da cidade. Apesar de ela ser uma realidade, existe rivalidade. Mas, muito provavelmente, essa sua chacota com a cidade de Nazaré está mais associada às profecias. Puxa vida, as profecias dizem que o Messias virá de Belém. Então, se o Messias vem de Nazaré, as profecias estão erradas. Aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós acreditamos, naquilo na qual eu sou fiel, naquilo na qual eu sou honesto, está então com algum problema? Está errado. O texto aqui é que Jesus é conhecido e de nenhuma maneira corrigiu a Filipe sobre a fala. É Jesus de Nazaré. Exatamente por ter crescido, por ter passado evidentemente muito mais tempo na sua cidade, que é Nazaré, Jesus passa a ser chamado de Jesus o Nazareno e não Jesus de Belém, como já disse aqui. E exatamente por ser uma cidade ruim, uma cidade fraca, uma cidade que não está associada a essas profecias davídicas de que ele viria de Belém, essa cidade é sim menosprezada. Inclusive, quando você olha para o texto de Atos, lá no capítulo 24, os discípulos de Jesus eram chamados de a seita dos nazarenos. Mas, quando se fala dos nazarenos, a ideia aqui é de que há, sim, desprezo e rejeição por esses homens e mulheres que serviam a Jesus. Então, quando Natanael hesita diante
tem nada bom. Filipe usa as próprias palavras de Jesus, palavras que o próprio Jesus disse para ele. Se você olhar um pouquinho mais para trás, no verso 39, Jesus diz a Filipe: vem e vê. E Filipe, com muita sabedoria, usa as mesmas palavras para Natanael. Se você prestar atenção, o texto vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você percebe aqui alguma resposta, alguma briga, alguma discussão de Filipe com Natanael? Nenhuma. O texto vai simplesmente dizer: e disse-lhe Filipe: vem e vê. Não há muitas pessoas do cristianismo, e isso aqui é importante, fazer essa pausa, esse parênteses aqui. Quando a gente olha para essa resposta de Filipe, a gente fala assim: poxa vida, Filipe nem tentou argumentar. Uma coisa que a gente precisa entender é que não existem, provavelmente, muitas pessoas que foram ganhas para Cristo a partir de discussões complexas. Não sei se você lembra, mas lá em Atos 17, Paulo prega em Atenas. E ele prega aos filósofos de Atenas, os grandes filósofos, os grandes conhecidos e seguidos naquela época. Lá Paulo faz uma discussão, uma conversa séria com os filósofos. Qual é o resultado? O texto vai dizer que eles não deram ouvido para ele. Somente um ou dois deram ouvido à palavra de Paulo e falaram assim: depois a gente conversa sobre isso. Mas todos os outros, a grande maioria, todos aqueles que pararam para ouvi-lo, não deram atenção nenhuma. Inclusive, quando você lê o texto vai falar que eles chamam Paulo de tagarela. E o termo grego que eles usam para tagarela é de uma ave, de uma galinha, que está na beira da sarjeta, tentando pegar vários milhos ou várias coisas para comer, e ela erra várias delas, batendo o bico no chão. Tagarela. Eles menosprezam completamente a Paulo. Eles não estão nem aí para Paulo. Paulo age com argumentação, mas isso não resolve, nem salva aqueles homens. Por isso eu trago essa ideia aqui. Quando a gente olha para esse texto de Filipe falando a Natanael, ele não se preocupa em discutir: não, cara, mas deixa eu mostrar para você quem que é esse cara, deixa eu mostrar de novo as profecias que você já conhece, deixa eu te direcionar o que está acontecendo, por que ele está em Nazaré. Não, Filipe simplesmente disse: vem e vê. E aí a gente precisa entender isso. Talvez a única forma de convencer alguém a partir ou a respeito da supremacia de Cristo é confrontando-o com ele mesmo, com Cristo. É levando essa pessoa a conhecer a Cristo. A gente é claro aqui em dizer, inclusive Paulo, quando defende o seu evangelho diante dos coríntios, ele vai dizer o seguinte: olha, eu não preguei a vocês com sabedoria humana, eu simplesmente preguei aquilo que eu ouvi de Cristo, eu preguei a vocês do evangelho de Cristo, eu não estive aqui para convencê-los a partir da minha sabedoria, mas a partir daquilo que eu conheci de Cristo. O que nós podemos aprender com isso é que não é a pregação, um ensino filosófico, uma coisa muito discursiva, uma apresentação muito elaborada que leva as pessoas a aceitarem a Cristo, mas é o relato simples e direto da cruz. Venha conhecer a Cristo, venha e vê. É isso que transforma a vida das pessoas. É isso que faz com que eu e você aceitemos o argumento do vem e vejam. Mas tem um detalhe aqui que cabe para a gente dentro desse contexto, de que devemos seguir em frente sendo discípulos. Eu não consigo apresentar a alguém que eu não conheço. Como eu vou falar de Cristo? Como eu vou convidar alguém a conhecer a Cristo? Como eu vou convidar alguém a se envolver no Evangelho de Cristo, se eu não conheço a Cristo? Se eu não me envolver no Evangelho de Cristo? Se eu não me importo por conhecê-lo face a face? O único evangelista autêntico, o único discípulo autêntico é aquele que conhece ele próprio a Cristo. Porque a partir de si, a partir da nova vida, a partir daquilo que ele apresenta, ele poderá apresentar a Cristo. Porém, acho que por conta da amizade, acho que por conta da confiança de Natanael e Filipe, Natanael segue a proposta de Filipe. E aí o texto continua
siga comigo aí. E Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aqui tem um negócio interessante. Deus, quando fala com Natanael, antes de Natanael abrir a sua boca, Deus estabelece para ele uma realidade: eu te conheço, eu sei quem é você. Natanael, ele tem consciência que o mestre já sabia tudo sobre ele. Quando Jesus nos chama de verdadeiro israelita, naquele que não há dolo, Jesus está fazendo uma referência importante, uma referência associada a Jacó. E só para você entender, fica fácil a gente perceber que a referência de Jacó, quando você olha para o último verso dessa conversa, que é o verso 51. Porque se você prestar atenção, Jesus diz assim: olha, você agora que está crendo agora, Natanael, você vai ver uma escada e anjos subindo e descendo, e você vai ver coisas acontecendo, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa escada, se você lembrar, é a escada de Gênesis 28, a escada de Jacó. É ali, nessa escada, diante do sono de Jacó, que Jacó é transformado em Israel. Você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel. Nessa visão que Jacó tem da escada, onde anjos subiu e desceu. Mas e daí, então? Qual que é o negócio? Bem, se você lembrar, Jacó significa enganador. Enganador. O que Jesus está dizendo para Natanael é: você não é como Jacó. Em você não há dolo, em você há honestidade, você não é como Jacó, você não é como o seu antepassado, você não é como o seu pai que usou o engano, o dolo, para enganar a Esaú, o seu irmão. Você não é como ele. Quando Jesus se revela a Natanael, que sabia onde ele havia estado, o que ele havia feito, Natanael agora se convence de que ele encontra verdadeiramente o Filho de Deus, o Rei de Israel. É isso que ele vai dizer. Verso 48, e disse Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. A gente pode pensar: tá bom, o que significa? Eu te vi debaixo da figueira. A gente pode pensar assim: o que Natanael fazia debaixo da figueira? Será que Jesus estava dando um toque para ele e falou assim: eu sei o que você faz debaixo da figueira. Você pensa que se esconde dos outros, mas eu sei o que acontece debaixo da figueira. A gente pode ser tentado a pensar que é isso que Jesus está fazendo. É esse tipo de conotação que Jesus está fazendo. Mas não é isso que Jesus está fazendo. Só para você entender, quando a gente olha para a ideia da figueira no Antigo Testamento, a figueira tem uma conotação de lar, uma conotação de prosperidade, é um símbolo de prosperidade. Se você ler o texto de Reis, capítulo 4, Isaías 36, Zacarias 10, sempre que se fala da figueira ali, se transmite a ideia de segurança, de prosperidade, de lar. Mas também, segundo a tradição judaica, a tradição rabínica, o texto que fala da figueira se associa a uma característica muito natural entre os rabinos. A figueira, debaixo da figueira, era um lugar onde eles paravam para meditar sobre Deus e onde eles paravam para orar diante de Deus. Então o contexto aqui é que muito provavelmente Natanael era esse cara. O cara que ia para debaixo da figueira, não para fazer coisa errada, não para se esconder dos outros, não para Jesus dizer assim: ei, estou sabendo. Não. Ele ia para debaixo da figueira em honestidade de coração, em integridade de coração, até porque Jesus não brinca com essas coisas. Se você olhar para o texto 47, quando Jesus diz: eis aqui um verdadeiro israelita, alguém que não há dolo, um homem honesto, Jesus não está mentindo para ele. Realmente Natanael era isso, honesto, íntegro. Então quando Jesus fala para ele: cara, eu te vi debaixo da figueira, o que Jesus está dizendo para ele: olha assim, eu sei que lá debaixo da figueira você perguntava sobre mim.
Eu sei que lá debaixo da figueira você buscava a resposta sobre mim. Eu sei que lá debaixo da figueira, quando você lia os textos que falavam do profeta, do Messias, daquele que viria para resgatar o povo, você orava pedindo pelo dia que esse dia chegaria. Eu sei, Natanael. Eu sei que você pedia. Eu sei o que você queria. Eu sei o que você desejava. Eu sei aquilo que no fundo do seu coração vai. E por isso Natanael, ele é surpreendido, ele é alcançado, ele é profundamente tocado, não porque Jesus tinha visto ele debaixo da figueira, mas porque Jesus sabia exatamente o que ia no coração dele. Jesus sabia exatamente aquilo que passava dentro do seu coração, os pensamentos que estavam na sua mente. Por isso, quando ele ouve Jesus dizer isso, ele fala assim: opa, parece que aqui tem alguém que entende os meus sonhos, aqui tem alguém que sabe aquilo que eu oro, aqui tem alguém que sabe os meus desejos mais secretos, aqui tem alguém que sabe aquilo que eu sonho um dia encontrar, que é o Messias, que na cruz será pregado. Aqui está alguém que é capaz de traduzir o suspiro profundo da minha alma, o desejo profundo da minha alma pela vinda, pela chegada do Messias, do Filho de Deus, do prometido, do ungido. É por isso que Natanael se rende de maneira definitiva. Ele se rende de maneira completa, para sempre, diante daquele homem, daquele Deus que compreendia as vontades do seu coração e que poderia satisfazer todos os desejos do seu coração. É muito interessante que talvez Jesus tenha rido diante da cara de espanto de Natanael, de alegria de Natanael, diante da cara de maravilha de Natanael. É por isso que no verso 49 Natanael vai dizer: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando Jesus ouve essa fala do Natanael, ele fala assim: poxa vida, mas agora porque eu te falei que te vi debaixo da figueira, você vai crer em mim. É o que diz no verso 50. Jesus respondeu: porque eu te vi debaixo da figueira e você acredita em mim. É porque eu te vi debaixo da figueira que agora você sabe ou aceita que eu sou o Messias. No íntimo do seu coração, Natanael talvez disse: não, Senhor, não é porque você me viu debaixo da figueira, mas é porque você entende tudo aquilo que eu sonho, desejo, espero, tudo aquilo que eu almejo, de todas as profecias, de todas as promessas que foram feitas, de tudo aquilo que eu esperava encontrar. Jesus, o Senhor é aquele que leu meu coração, o Senhor é aquele que sabe todos os caminhos, o Senhor é a escada que vai me levar a conhecer a tua vontade, agora e para sempre. É isso que ele diz. Essa manifestação final na conversa entre os dois é muito especial, porque a gente vê Jesus dizendo para ele assim: olha, eu não quero que você creia em mim só porque você ouviu da minha boca algo que te surpreende agora. É por isso que Jesus continua no verso 50: coisas maiores do que essa você verá. E aí no verso 51 ele vai dizer: na verdade te digo que daqui em diante você vai ver o céu aberto e anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A ideia é que Jesus, a partir dessa expressão, tira do coração de Natanael toda a dúvida. Natanael é aquele discípulo que, no primeiro momento, ao ouvir da onde vem Jesus, olha para Filipe e diz assim: não pode vir nada bom de Nazaré. Eu conheço Nazaré. Eu conheço as pessoas de lá. Muitas vezes você e eu somos como Natanael diante da pregação do Evangelho. Talvez alguém chegue em você e pregue o Evangelho, te apresente o Evangelho, e antes que você já tivesse aceitado, ou antes que você estivesse nessa situação que hoje está, de aceitar o Evangelho, de viver o Evangelho, de querer Jesus tomando conta da sua vida, você ouviu o Evangelho, alguém chegou em você e você disse assim: ah, eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é crente. Eu sei o que o crente fala. Eu sei o que o crente faz. Você está dizendo assim como Natanael: pode vir alguma coisa boa desses crentes? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode
ouvindo as pessoas daquela igreja. Você não sabe quantas coisas eu sei. Não pode vir coisas boas de lá. Não pode vir nada bom de lá. Natanael é completamente tirado da dúvida quando se encontra diretamente com Jesus e quando ouve de Jesus aquilo que o surpreende. Não é porque eu te vi debaixo da figueira, mas é porque eu conheço intimamente o seu coração, porque eu conheço você de maneira profunda, porque eu sou aquele que faz os céus se abrirem e anjos subirem e descerem. Sou eu sou o Filho do Homem, aquele a quem você esperava. Sou eu. Natanael dá um passo de fé profundo, ele dá um passo de fé profundo quando conhece Jesus de maneira sobrenatural. A sua fé se fundamenta em um milagre, no milagre do conhecimento, no milagre daquele que tem todo o conhecimento. E aí, esse negócio se liga com o começo de João, o início do capítulo 1 de João. Quando Jesus, ou melhor, quando o apóstolo João fala de Jesus, ele usa ali um termo, verbo. E ele usa esse termo verbo várias vezes. E esse termo verbo no grego, que é como João escrevia, é logos. E logos é todo conhecimento. Significa aquilo que é todo conhecimento. Não só o conhecimento da natureza, mas também o conhecimento daquilo que é divino. E João, quando fala de Jesus, diz: esse Deus, conhecido como Jesus, é o Verbo, ele é o Logos, ele é todo o conhecimento que nós podemos encontrar na terra e fora dela. Ele é tudo o que vocês podem conhecer de bom. Natanael é confrontado com essa realidade quando ele se vê diante do Verbo, daquele que é todo o conhecimento. Eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Eu conheço seu coração. Eu conheço quem você é. Eu sei aquilo que você deseja profundamente. E por isso eu quero te fazer meu discípulo. Não um discípulo que duvida, mas um discípulo que agora acredita. Não um discípulo que questiona de maneira irreverente, mas alguém que agora se encontra com aquele que pode dar todas as respostas. Jesus poderia responder para Natanael não só o que ele fazia debaixo da figueira, mas todas as coisas que Natanael tivesse dúvida, vontade, desejo de conhecer. Jesus é o Logos, ele é todo conhecimento. A história de Natanael, ela é interessante porque logo depois que Natanael se encontra com Jesus e aceita o convite amoroso para segui-lo, outro discípulo também duvidoso entra na história, um tal de Tomé. Tomé também é um discípulo que aceita o convite de Jesus. É aquele que aceita participar do caminho de Jesus, é aquele que aceita o discipulado de Jesus. Mas ele chega em um momento da sua história, diferente de Natanael, que duvida no começo. Tomé é aquele que duvida no fim. Dois discípulos que têm problema em crer, mas dois discípulos que são da mesma forma alcançados por Jesus. Por isso, vem comigo para o texto de João, capítulo 20. É aqui que Tomé vai reaparecer, ou Tomé aparece de maneira duvidosa. O grupo de louvor, se quiser, pode se preparar. O texto, no capítulo 20 de João, nos apresenta Tomé. Tomé já apareceu em outros momentos, Tomé já apareceu em outras histórias. Tomé faz parte do grupo de discípulos, da lista de discípulos. Mas aqui, no verso 20, quando a história de Jesus aqui na terra está sendo finalizada, Tomé aparece de outro jeito. Verso 24. O texto vai nos dizer que depois que Jesus chega diante dos seus discípulos, depois que Jesus lhe mostra as mãos e o lado, assim como aprendemos ontem aqui na mensagem com o pastor Beto, quando Jesus se apresenta a eles, quando Jesus entrega a paz a eles, quando Jesus se coloca diante deles, tem alguém que estava faltando nesse grupo, e um que estava faltando era Tomé, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, verso 25, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos,
se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, se eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E o texto continua. E 8 dias depois, estava outra vez seus discípulos dentro, e com eles agora Tomé. E chegou Jesus, estando de portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse aquela frase já conhecida: paz seja convosco. E depois disso, Jesus se dirige a Tomé. E ele diz para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega aqui a tua mão e ponha do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E Deus lhe disse: porque me viste, Tomé, você creu. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não sei se você percebeu, mas Jesus não tem problema com gente que duvida. Jesus não tem problema com isso. Natanael, você acha que porque eu vivi em Nazaré eu não posso ser o Messias? Tomé, porque você não me viu a primeira vez que eu me apresentei aos seus irmãos, você não pode crer em mim. Não tem problema para nenhum dos dois. Sabe, Natanael, quando você duvida da minha origem, quando você duvida de onde eu vim, quando você duvida da qualidade daquilo que eu posso te oferecer, eu te digo de todo o meu coração: eu sei quem é você. Eu te conheci lá na figueira. Eu me envolvi com você lá. Eu sei todas as palavras que você disse aos céus. Eu sei de todas as perguntas que você fez a Deus. Eu sei quantas vezes você perguntou: cadê o Messias? Ele não era para vir. Eu sei de tudo isso, meu Pai. E por isso agora eu me apresento para você. Eu sou aquele que você esperava que fosse. A resposta de Natanael é: tu és o Deus de Jacó, aquele que nós esperávamos. Para Tomé, Jesus diz: vem cá, Tomé, não tem problema em você tocar, eu não tenho problema em você confirmar que essas mãos são as mesmas pregadas na cruz. Eu não tenho problema com isso, Tomé. Eu não tenho problema quando você tem medo, quando você tem dúvida. O que eu quero é que você saiba que sou eu mesmo. Então toca aqui, pega nas minhas mãos. Sabe, Tomé, eu quero que você saiba que eu realmente ressuscitei. Sabe, Tomé, eu quero que você creia nas minhas palavras, porque eu disse que morreria e eu disse que ressuscitaria. Por isso, Tomé, se é para você crer, e se é para você continuar sendo meu discípulo, se é para você continuar seguindo em frente, pode tocar, Tomé. Pode colocar o dedo na minha ferida. Porque se isso vai te fazer crer, eu estou disposto a deixar que você toque. Não sei se você prestou atenção no que a Bíblia fala, mas depois que Jesus ressuscita, ninguém mais toca nele. E ele não toca mais ninguém. Mas para Tomé, para que Tomé tivesse a resposta que ele precisava ter, Jesus permitiu o corpo santo, ressuscitado dele, ser tocado por um homem pecador. Talvez eu e você tenhamos dúvidas.
morte, talvez a gente duvide. Diante da dor, talvez a gente duvide. Talvez diante do silêncio a gente duvide. Talvez diante do afastamento a gente duvide. Deus não tem problema quando você duvida de coração e mostra isso para Ele. Se necessário for, Ele vai deixar que você o toque. Se necessário for, Ele vai contar a sua vida toda. Para você entenda que Ele é o Deus que você pode crer e que você pode confiar. Ele é o Deus, como esse louvor diz, purifica os nossos corações e as nossas mãos. O escudo vai cantar agora. Eu gostaria que você simplesmente meditasse na letra desse louvor e começasse talvez a pensar nas suas dúvidas. Comece a prepará-las para jogá-las diante do Senhor hoje, em nome de Jesus.
Limpar minhas mãos e meu coração. Você acha que Natanael e Tomé fizeram com as suas palavras diante do Senhor? Senhor, eu estou aqui, mas eu duvido de Ti. Eu duvido daquilo que estou ouvindo. Eu duvido daquilo que está diante de mim. Minhas mãos e meu coração estão sujos. Eu preciso ser livre da dúvida. A resposta de Deus para esses homens foi: tudo bem, meu filho, eu te amo o suficiente para não te jogar para fora, para não te abandonar diante da dúvida, mas para te responder. Se isso te salvar, eu respondo para você. Logo nisso é que, assim como esse louvor pede limpeza de mãos do coração, ele fala que nós devemos nos entregar como sacrifício vivo a esse Deus. Natanael e Tomé se entregaram em sacrifício vivo a esse Senhor. Tomé foi pegar o evangelho na Síria. Lá na Síria foi preso. Na Síria foi morto, transpassado por muitas e muitas lanças. Senhor, posso tocar do seu lado para ver se uma lança realmente passou por aí? Assim, entregou a sua vida por Cristo. Natanael foi pegar o evangelho, foi preso, foi colocado dentro de um saco e jogado no mar vivo. Causa de Cristo. Homens que duvidaram, mas homens que lavaram as suas mãos e o seu coração em Cristo, na resposta de Cristo, e que por causa daquilo que receberam, não questionaram, não mais hesitaram em entregar as suas vidas por Cristo. Ah, Tom, mas isso não é pra gente. É pra gente. É pra gente. Que a gente siga em frente com os bons exemplos dos discípulos, dispostos a questionar, mas dispostos a ouvir a resposta, e diante disso servirmos como sacrifícios vivos ao Senhor, em nome de Jesus. Baixe a cabeça. Deus Santo, os exemplos desses homens são, ó Deus, essenciais para que a gente entenda que as nossas incredulidades, as nossas dúvidas não são problemas para Ti. Quando a gente se coloca diante de Ti, honestamente, sinceramente, o Senhor nos ouve as dúvidas, e o Senhor nos responde às dúvidas, o Senhor nos dá, ó Deus, as respostas que precisamos. Por isso, Senhor, aqui, a Tua igreja, talvez com as suas dúvidas, com os seus dilemas, com os seus medos, nós somos, ó Deus, incitados por Ti a colocar no Teu altar aquilo que precisamos colocar, para recebermos de Ti as respostas que precisamos receber, para que assim respondidos, nos coloquemos nas Tuas mãos, lavados pelo Teu sangue, purificados pelo Teu sangue, mãos e corações limpos a seguir como discípulos, nem que seja até a morte por causa de Ti. Faça isso em mim, Jesus. Faça isso em todos nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos nos dobrar os nossos dedos. Se você tem coisas a colocar diante de Deus agora, faça. Esteja preparado para ter respostas em nome de Jesus. Se ainda você quiser ir à frente, orar conosco, receber oração, nós estaremos aqui. Mas caso contrário, todos os joelhos dobrados diante do Senhor, em nome de Jesus.